Portugal é o país da União Europeia com mais casos de depressão. E é sobre isso que nós vamos falar agora com o psicólogo Ricardo Brasil. Ricardo, tudo bem? Tudo bom. Estou muito mesmo feliz de recebê-lo aqui, sobretudo para falar sobre um assunto tão importante como esse para o nosso país e nessa época que nós estamos vivendo. Porque depois da chegada da pandemia, nós tivemos na nossa página do Facebook imensos pedidos para falar sobre depressão. É algo que é real? Está na nossa vida. Sim, é um problema que tem uma necessidade de intervenção emergente. A Claudine estava a dizer o país da Europa com mais casos de depressão. Para ter assim uma noção estatística, só na Europa temos, em todo o mundo aliás, temos cerca de 400 milhões de diagnósticos de depressão. 20 milhões na Europa, 400 mil portugueses. E, portanto, são números que assustam e são muito significativos. Isso para não falar de Portugal estar também no topo da Europa por motivos menos bons, atrás da Irlanda do Norte, no caso de suicídio também, que muitas das vezes está também associada à depressão e que são necessidades de intervenção cada vez mais necessária essa intervenção. E vou fazer aqui um paralelismo. As pessoas falam muito sobre a depressão ou sobre o suicídio quando alguém famoso morre, por exemplo, não é? Exato. Como houve aqui há pouco tempo, sim, o caso do Pedro Lima. Pedro Lima, exatamente. Mas depois acaba por ser esquecido novamente e a saúde mental é sempre colocada em segundo plano. E acho que é um bocadinho por aí que temos que começar a mudar a mentalidade também de quem gera o país e de quem não está tanto alerta para este caso, como é a depressão, não é? Essa doença, como é a depressão, que muitas das vezes não é vista como uma doença aos olhos do outro. Ainda essa semana, nas redes sociais, que nós também é outro assunto, que nós vamos falar também outro dia aqui, veio uma pergunta para a gente sobre a depressão e que toda a família dessa pessoa falava que era chilique ou que era uma besteira qualquer. Isso é muito importante, todas as pessoas que estão a nos ouvir, que percebam que a depressão é uma doença e que as pessoas não conseguem sair sozinhas. Na maior parte das vezes, alguém tem que intervir para essa pessoa. Isso é correto? Claro que sim. Acho que as pessoas que nos estão a ouvir, que nos possam estar a ouvir e que têm depressão, têm que perceber que se existe vida, existe solução. E acho que isto é muito importante de perceber. Tudo tem solução nesta vida, com calma e serenidade tudo se resolve. Agora, é importante que permitam também vivenciar alguns momentos de tristeza e de dor, porque podem ser também importantes para chegar a soluções. Okay? Isto é importante que as pessoas percebam que é necessário, por vezes, passarmos por momentos menos bons para podermos chegar a algumas soluções. Agora, é também importante dizer a essas pessoas que exteriorizar aquilo que eles sentem, falar sobre o seu sofrimento e sobre a sua dor é extremamente crucial. Nessas situações é mesmo por aqui que temos que começar. Temos que perceber que falar sobre isto é extremamente importante. Na sociedade atual há muito pouco tempo para falar sobre isso e no dia-a-dia das pessoas. E depois acontecem situações mais graves, como aquela que falámos há pouco, no caso dos suicídios, porque as pessoas não dão tempo a si mesmas para falar e para experienciar as suas angústias, os seus medos, as suas ansiedades e as suas dores, que têm que ser faladas, têm que ser abordadas. Como é que as famílias podem perceber que tem alguém ali? Qual seria o sinalizador? De repente, de um filho, de um marido, de alguém que está em depressão. E de repente a gente olha para aquela pessoa e fala, essa pessoa está esquisita, mas o que será isso? Nós, é fato, não estamos ainda preparados para fazer esse diagnóstico para ajudar a outra pessoa. Como é que nós podemos enxergar isso? Eu acho que os sinais podem ser variados também dependendo das faixas etárias. Mas há uma coisa que há bocadinho depois acabei por lhe responder, que é a depressão não tem um olho negro, não tem um braço partido, não tem um sinal físico muitas das vezes, e acho que isso é o que faz com que muita da população não dê credibilidade aos sintomas dos seus familiares, dos seus amigos, ou simplesmente de alguém que falou sobre isso, e há uma banalização também muito grande sobre essa situação. E é importante perceber que há um sofrimento por detrás
de tudo isso, no olhar da pessoa, na comunicação da pessoa, e estar atento a algumas frases como não aguento mais isso, qualquer dia desapareço, ou esta dor é muito difícil de suportar, e portanto temos aqui várias, vamos lhe chamar subtilezas, que temos que estar atentos, e o comportamento é a subtileza que mais temos que estar atentos. A mudança de comportamento também. Mesmo, exatamente. O isolamento social, começar a consumir mais álcool ou drogas, a mudança de comunicação, seja para menor comunicação ou de um momento para o outro, haver aqui uma mudança para uma comunicação mais expansiva. Eu vou dar um exemplo. Uma das grandes especialistas de suicidologia diz-nos que um dos sinais que também é muito importante estarmos atentos para uma pessoa que, por exemplo, possa ter pensamentos suicidas, é se uma pessoa está sempre a dizer qualquer dia eu vou-me matar, qualquer dia me vou suicidar, e de repente, de um momento para o outro, deixa de o fazer, também este é um sinal por si só, ok? E portanto há aqui uma série... para de falar e vai para a prática, exatamente, é isso? para de falar porque já tem se calhar um plano e desse plano depois vai ter, há uma ideação, não é? Há depois um plano e depois há uma concretização desse plano. Mas pronto, relativamente à depressão em si, acho que que nem sempre está associada ao suicídio, como é óbvio, claro. E que é uma doença que tem cura, ok? Isso é muito importante dizer às pessoas que quem está a passar por um processo de depressão tem que perceber que o caminho para sair deste processo é exatamente procurar ajuda, que muitas das vezes é o primeiro passo que tem que ser dado. E é o mais difícil, se calhar. Por vezes é o mais difícil porque é uma exposição com as suas vulnerabilidades. Nem toda a gente está pronto, nem disposto para falar sobre os seus medos, sobre as suas ansiedades, e por vezes é muito mais difícil fazê-los com os familiares ou com os amigos, porque a pessoa não quer que a outra pessoa o veja de outra forma, não quer mostrar um sinal de fraqueza, quando não é um sinal de fraqueza. Ainda está muito ligado a um sinal de fraqueza, essa é a verdade, não é? Ricardo, você faz um trabalho e é brilhante, eu já falei para você muitas vezes, você passou por muitas escolas para falar com os alunos sobre essa questão da depressão, inclusive uma das pessoas que nos indicou foi uma aluna do liceu que esteve nessas sessões. Tem algum palpite sobre o porquê que em Portugal por que Portugal está no topo dessa lista, tão triste de dizer? Sim, há sempre fenómenos culturais que acabam por estimular um pouco o tipo de patologias que surgem numa sociedade. Acho que Portugal também subiu para o topo depois da grande crise financeira que tivemos, em que muitas pessoas perderam o emprego. E depois é exatamente... Foram os gatilhos que... Os gatilhos. Eu vou dar um exemplo. Em Portugal, por exemplo, se calhar as pessoas... têm muita dificuldade em dizerem que estão a ser acompanhadas por um terapeuta, cada vez menos. Acho que o estigma está a mudar neste sentido. Tem um psicólogo, tem um terapeuta, que vão ao psiquiatra. É difícil, por vezes, as pessoas dizerem que vão, não dizem da mesma forma como dizem, olha, tem uma consulta de dentista. É diferente. É diferente. Só que procurar apoio é um ato de inteligência e não um ato de fraqueza. Isso. Procurar apoio é sinal que a pessoa está consciente do problema que tem um plano para o resolver, que passa por procurar ajuda profissionalizante. E é profissional, aliás. E é isto que é importante as pessoas perceberem, que pedir ajuda é um ato de inteligência e não de fraqueza. Portanto, é sinal que a pessoa está pronta para dar um passo em frente para o processo de resolução daquele problema. E é tão eficaz, eu aqui já acabo partilhando, porque eu própria passei por uma situação bastante conflitante na minha família, fiz e ainda estou fazendo terapia, e assim, eu já penso quando é que eu vou ter que deixar isso. Eu sei que já não vai ser tão bom. É claro que a gente tem que caminhar com as próprias pernas e a gente precisa estar bem, o caminho é esse, não é? A gente ter ferramenta para estar bem, mas aquele momento é um momento que me alivia tanto, que livra, que é fantástico. Isso realmente é algo que tem que ser desmistificado. A maior parte das pessoas que ainda pensa assim, não conhece verdadeiramente o que é uma sessão de psicólogo, terapia, porque é simples, é fácil, é libertador, né? O Ricardo, penso que quando você vai nas escolas, você também fala um pouco sobre isso, da importância de buscar o cuidado, porque a verdade é que cada vez mais jovens estão nessa linha da depressão. Inclusive tem um dado que entre 15 anos e 18 anos subiu 20% nos últimos 3 anos. Veja como isso é assustador, porque é numa fase que nós estamos
buscando a vida, claro, temos a as procura hormonas, da não é? identidade, exatamente. Acho que é importante falar na parte, neste caso, da adolescência, como estávamos aqui a falar. A adolescência por si só tem períodos depressivos, que são normais de acontecerem. Ou seja, há muitos sintomas na adolescência que são sintomas muito semelhantes ao de uma depressão. E que muitas vezes o adolescente foca-se muito no cenário de poder estar com uma depressão, quando na verdade está apenas com alterações de humor bruscas, que são normais na adolescência, com períodos de maior irritabilidade, porque ainda não tem o controle de impulsos que tem um adulto, porque não tem a maturidade frontal, como o lóbulo frontal, como o adulto tem, e portanto é importante que se perceba isso. Há mudanças neurocognitivas que acontecem ao longo da vida e costumo sempre dar o exemplo de é normal É comum. Pronto, é comum que uma criança de 2 anos, quando vai a um supermercado e quer comprar um chocolate e a mãe diz que não, e ela faz uma birra e tira-se para o chão, ok, é um comportamento desadaptativo, mas que naquela idade pode ser normal, frequente. Se eu me atirar para o chão porque não tinha dinheiro para comprar um chocolate no supermercado, se calhar vocês não vão ver com os olhos tão iguais, exatamente. Ou seja, isto tem a ver com a maturidade também que o nosso encéfalo adquire ao longo da vida. É o lóbulo frontal, que é responsável pelo controle de impulsos, pelo juízo crítico, a nossa capacidade de nos analisarmos, tem aqui um papel muito importante no meio disto tudo. Portanto, na adolescência nós não temos ainda essa maturidade cognitiva, nem temos essa capacidade de controle de impulsos e estamos numa exorbitante procura pela nossa luta pela procura da identidade. E isso faz com que haja grandes dificuldades em gerir isto tudo. Pois é. Se calhar até o que não ficou resolvido na infância, porque você fala aí muito bem sobre essa questão de chocolate, mas se calhar tem muito adulto hoje que dá muitas birras e muita coisa porque não conseguiu isso da mamãe ou do papai. É verdade, a gente conhece isso na nossa sociedade, pessoas que vivem aqui. Mas eu acho que você começou a sua exposição de uma forma muito interessante quando você fala o governo precisa preocupar um pouco mais. Na sua opinião, Ricardo, você acha que temos psicólogos suficientes para toda a população? Olha, psicólogos suficientes, eu como fui representante da Ordem dos Psicólogos e que lutamos sempre para ter cada vez mais psicólogos nos locais de trabalho, eu digo, nós temos psicólogos suficientes. Em Portugal, formados em Portugal, não temos psicólogos suficientes contratados no Serviço Nacional de Saúde e nas nossas escolas. E, portanto, aí é que está o grande cerne da questão. Eu acho que esta pandemia também alertou um bocadinho a população para a necessidade dos cuidados em saúde mental. E há bocadinho a Claudine dava-me o seu exemplo e portanto, eu vou dar aqui uma perspectiva um bocadinho diferente. Há problemas que têm um foco de intervenção e que podem ser resolvidos, uma fobia ou uma coisa assim de género, mas há pessoas que, da mesma maneira que precisam de ir ao ginásio, que o ginásio faz-lhe muito bem para a saúde mental, têm necessidade de ter um espaço onde podem ser elas próprias. Sim. Eu tinha uma paciente que me ajudou neste processo da depressão, que deu o seu exemplo, da sua história, partilhou com os jovens, que ela dizia assim, o consultório de psicologia é onde eu posso ser eu própria. E, portanto, sem limites, sem contrariedades. E acho que é um bocadinho fazer entender às pessoas que o espaço terapêutico é um espaço onde as pessoas podem dizer tudo o que quiserem, sem qualquer receio de serem criticadas. Sem nada, exatamente. Né? E acho que é muito difícil, porque quase todas as pessoas têm pensamentos que nunca partilharam com ninguém, por N razões. E naquele espaço podem o fazer, e a partilhar com aquela pessoa pode ser o clique para que um obstáculo seja ultrapassado. De tudo isso. Exatamente. Tem um outro assunto também que está nas nossas redes sociais que eu acho muito importante falar. É possível nós melhorarmos só com os medicamentos ou não? Precisamos sempre de terapia. Isso é muito importante. Ok. Há vários tipos de intervenção, possíveis intervenções para a depressão. Há uma intervenção que pode ser só e apenas farmacológica e neste caso às vezes pode resolver os casos por si só, porque temos que perceber aqui que em muitos casos é necessária uma compensação dos déficits neurológicos que são alterados, não é? Por exemplo, como a produção dos neurotransmissores, que é alterada no caso de depressão, dependendo do tipo de depressão, dependendo do tipo de situação. Portanto, claramente há casos que são só resolvidos só e apenas com uma compensação farmacológica. Há casos que são só resolvidos com psicoterapia, ok? E há casos que necessitam das duas terapias que têm que trabalhar
lado a lado na saúde mental e cada vez mais trabalham e cada vez mais reconhecem a importância um do outro, não só a psiquiatria encaminha para a psicologia, como a psicologia também encaminha para a psiquiatria, e acho que isto é muito importante percebermos isso e tirarmos os estigmas que possam haver perante isso, porque temos que olhar para o nosso organismo como um todo, em que o ideal é ter um equilíbrio, ou seja, ter a homeostase, que é o equilíbrio das funções internas do organismo. Então, quando alguma dessas funções entra em desequilíbrio, ou seja, temperatura corporal, pressão sanguínea, sistema nervoso central, sistema entérico, quando algum desses sistemas entra em desequilíbrio, perdemos a homeostase. Então, às vezes, é necessário haver uma intervenção medicamentosa para dar outra vez o equilíbrio ao organismo. O que acontece é que na parte psiquiátrica, por vezes, demora mais tempo. Agora, para quem está lá em casa nos assistindo, e isso é muito importante a gente esclarecer aqui, qual é o limite, qual é o momento que eu vou dizer, eu estou com depressão. Quando é que eu vou sentir? A tristeza é muito normal e nós falamos aqui, faz parte da nossa vida, a vida nunca vai ser muito linear, mas quando é que eu vou falar, essa tristeza já anda durando muito, essa tristeza já anda me atrapalhando? Quando é que eu vou dizer, eu preciso de intervenção? Ok, se formos aqui falar um pouco sobre isso, nós temos só a nível de depressão, na DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística de Doença Mental, nós temos 9 tipos de depressão, ok? Com 9 tipos? 9 tipos de depressão. Ainda é bastante. Exatamente, com diferentes critérios de diagnóstico, ok? Uma das tratamento. Uma das mais comuns, por exemplo, que é a depressão major, nós temos que sentir alguns sintomas por mais do que 2 semanas, ok? E tem que afetar a qualidade de vida, ok? Porque é normal estar triste. E é normal todos nós vivermos períodos de tristeza. O importante é percebermos quando é que estes períodos de tristeza se alongam no tempo e quando afetam a nossa qualidade de vida. Porque, por exemplo, imaginemos no caso de uma perda de um familiar, é normal, a pessoa está triste, é normal que este período também se alongue durante mais algum tempo. E é até importante fazer o luto. Exatamente, e o luto é um processo importante, tem que ser vivido, aquela dor tem que ser vivida, tem que ser reestruturada e reintegrada na vida daquela pessoa. E, portanto, quando é que uma pessoa pode perceber? Eu acho que se a pessoa começar com alguma dúvida se poderá estar com uma depressão ou não, há determinadas perguntas que pode fazer a si mesma, e há determinados sintomas, como a maior irritabilidade, as mudanças bruscas de humor quando não havia na vida da pessoa, as insónias, cansaço, fadiga, não é? Insónia, como eu disse, ou hipersónia, que é de dormir em demasia, não conseguir se levantar, por exemplo, e portanto há aqui uma série de fatores que podemos ter em atenção. E agora, quem está a ouvir, tem isto tudo, ok, pode ter alguns dias, não tem sempre, nem tem durante um período prolongado, ok? Porque muitas das pessoas às vezes têm depressões e não sabem que as têm, quando podiam perfeitamente recuperar a sua qualidade de vida procurando ajuda. E como eu disse, e volto a referir, procurar ajuda é um ato de inteligência e não um ato de fraqueza, porque problemas todos nós temos. Quem recorre à psiquiatria ou à psicologia é quem está pronto para os resolver. É isso mesmo. E eu falo sempre aqui, imagina que se você está com o pé machucado, você vai sempre no médico. Você está com a dor na barriga, você vai no médico. Mas por que existe ainda, em 2020, esse preconceito com a nossa mente, já que toda a gente sabe que o mais importante e quem comanda tudo isso é a nossa mente. Nós precisamos estar organizados aqui, até para o resto tá bem também. Ricardo, só agora já para a gente terminar, que a gente já está com pouco tempo. Quando é que uma depressão, quando uma depressão afeta uma casa, ela pode fazer as outras pessoas, não é contaminar, mas sim contagiar as outras pessoas também, ou não? Ou isso é um mito? Não, isso é uma pura realidade. É realidade? A depressão, quando entra numa casa, entra literalmente na casa da pessoa, porque há uma mudança de estatuto, muitas das vezes, de estatuto social da pessoa, quando um filho vê uma mãe que já não tem capacidade para cuidar, há uma alteração não só do estatuto da pessoa, como da visualização do filho para o papel parental. Há uma perda desse papel parental. E, portanto, uma depressão, quando entra numa casa, obviamente, que entra num seio familiar e passa um pouco passa muito pela ajuda da família e pela receptividade ao tratamento e por podermos dar condições àquela pessoa para ter um tratamento adequado. E para isso, às vezes, ela só precisa de espaço,
precisa de tempo às vezes para refletir, mas também precisa de ser ouvida. E respeitarmos quando a pessoa não quer falar, porque muitas das vezes a pessoa não quer falar. E aí é importante que a pessoa, que nós temos que respeitar esse espaço, mas fazê-la perceber que estamos lá. Eu percebo que não queres falar agora, mas eu estou aqui para tudo o que tu precisares. Okay? E dizer isso várias vezes. E dizer 1, 2, 3, 20, 30, 40, às vezes que forem precisas, para que haja um dia, olha, sabes, eu afinal preciso dizer isto ou aquilo. E acho que isso é importante. A pessoa precisa saber que tem ali uma base para naquele momento que ela for mesmo cair, ter alguém que vai o apoiar. Okay. Não é isso? Estava-me a dizer também há bocadinho do preconceito. Há um estudo de 2015 da Ordem dos Psicólogos que diz que 75% dos colaboradores que tiveram uma alteração psicológica no trabalho foram alvo de preconceito. E isto é uma coisa que temos que mudar. Mesmo nas escolas, no trabalho. Exatamente. Eu lembro perfeitamente de uma situação, de um caso de uma família que acompanhei na altura o filho, em que a mãe tinha histórico de depressão e o pai não acreditava naquela doença. E o pai acabou por morrer, por falecer, teve uma depressão muito severa e suicidou-se. E, portanto, temos sempre que perceber que tudo pode acontecer a qualquer um de nós. Temos de estar atentos aos sinais e procurar ajuda e procurar dormir bem, que é muito importante. Muito importante. Ricardo, foi maravilhoso. Foi maravilhosa a sua partilha aqui. Muito obrigada por ter vindo. E já sabe, está mais que convocado para voltar. Ok, muito obrigada pela oportunidade e espero que as pessoas que estejam em casa percebam que há solução para tudo, só temos que falar e exprimir aquilo que sentimos. E é como eu sempre digo, sejam bons uns com os outros, porque o Planeta Mulher de hoje vai terminar. E não se esqueça que tem gente que morre aos 50, mas só é enterrado aos 80. Até o próximo Planeta Mulher.